Bom, pessoal, então como a gente estava falando, né, havia essa necessidade de se ocupar a terra. Podia ficar abandonado, né? Descobriu, não vem ninguém. Né? E então o rei de Portugal ele precisava criar estratégias para que essas pessoas viessem. Porque, como eu disse, os aventureiros que aqui passavam, né, desbravadores, naturalistas, eles vinham para o Brasil procurando, né, descrever tudo que aqui havia para levar para a Europa, em forma de livros, de trabalhos, né, científicos. Porém, muito do que era contado era fantasioso, era aumentado, então isso fazia com que os europeus tivessem medo. E isso dificultou o processo de colonização inicialmente. Né? Aqui é só um exemplo para a gente seguir, né, de um mapa do Brasil em 1593, né? Lembrando que a colonização começa em 1532, 1534. Em 1593, né, a bandeira, que a gente vai ver o movimento das bandeiras mais adiante em outra aula, não nessa primeira aula, né, que eram as expedições exploratórias, né, do território brasileiro, de um cara chamado Antônio Macedo e também de Domingo Liz Grau, né, vão partir da capitania de São Vicente, ao longo da margem esquerda do rio Tocantins, até a área onde hoje atualmente é ocupada pelo Estado, né, que seria hoje o Estado de Tocantins. Né? Vocês conseguem olhar o mapa e ver essa pontinha lá junto do Maranhão, e aqui em vermelho, né, aí as terras onde seria ainda, né, capitania de São Vicente, e onde depois vai ser desmembrado, formando o Estado de Tocantins. Como resultado da exploração, né, que definiu o território, ocupado em seu nome, a capitania de São Vicente, fronteira ocidental, enfim. Então, vejam como já vai havendo uma mudança, né, na formação do território. Se nós observarmos o mapinha, né, aqui das capitanias, quando foram divididos, é tudo retinho, né? Tudo retinho ali, isso é uma divisão de mapa. Porém, quando a ocupação se dá, né, aí já em 1593, aí aproximadamente aí 60 anos, né, depois dessa formação das capitanias, isso já se configura de forma diferente. Né? Você vai ver aqui capitania de Pernambuco, Paraíba, Sergipe, né? Aqui Rio de Janeiro, Santo Amaro, Santana, mais ao sul, Maranhão, Ceará, então já havia uma configuração diferente. Isso era um sinal de que já começava a se desenhar o que seria hoje o mapa brasileiro, mas sempre pautados aí nesse movimento de avanço, né, das entradas e das bandeiras. Então, quando chegaram, né, ao território brasileiro, os portugueses encontraram aqui diversos povos, né, que habitavam esse espaço há milhares de anos, que, como eu falei no início, são chamados de indígenas. Porém, isso foi um nome também dado pelos portugueses. Então, aqui tem um mapinha que mostra um pouco, né, dos povos indígenas que existiam no Brasil na época do descobrimento. Então, isso aí é mostrando, né, mais ou menos como eles se espalhavam pelo território. Os historiadores como Laurentino Gomes ou geógrafos como Rui Moreira, eles falam de aproximadamente 500 mil tipos, né, variações de etnias indígenas aqui no Brasil em 1500. Então, era muito índio, né? Não eram poucos. E justamente esse domínio do território brasileiro pelos indígenas, né, pelos nativos da terra, é que causava um certo medo dos europeus virem para cá ocupar o Brasil. Né? Aqui algumas ilustrações, aqui no canto esquerdo, tem uma ilustração, né, do Theodore de Bry, que é um dos artistas e naturalistas também visitaram o Brasil e pintaram, né, o Brasil colonial, bem no seu início, mostrando, né, um ritual antropofágico dos índios tupinambás. Então, imaginem essas imagens chegando na Europa. Né? O cara vai dizer, eu não vou nunca numa terra dessa. Olha lá, os caras estão comendo gente, né? Comendo carne humana. Então, isso era um problema. Né? Então, imagina, chegavam essas imagens, né? As pessoas diziam assim, poxa, ritual antropofágico. Né? O ritual antropofágico ele se difere de um ritual canibal, né? O canibalista, porque a antropofagia, né, no sentido literal da palavra, quer dizer o ato, né, de comer carne humana. Então, diferente do canibalismo, que é o ato de você comer órgãos humanos. Né? Então, aqui, os tupinambás eram de costume, né, que eles, em seus rituais de guerra, né, obviamente, eles devoravam a carne do seu inimigo. Né? Eles pegavam, por exemplo, o guerreiro mais forte,
da tribo que eles derrotaram, ou outro guerreiro qualquer, explorador estrangeiro. E esse ritual ele era mais ou menos o seguinte: eles prendiam, né, esse guerreiro, o alimentavam durante um tempo, né, davam bebida, iam cuidando, né, como a gente diz o popular, servando o cara. Quando chegava próximo ao dia do ritual, quando ele seria abatido, né, eles, se fosse homem ou prisioneiro, eles mandavam mulheres para sua tenda, se fosse mulher, mandavam homens, né, e aí, a conta da imaginação de cada um, botavam mais comida e lhe davam uma bebida. Né. Quando ele achava que estava participando da festa, vinha um camarada com um tacape do tamanho do mundo, descia o porrete na cabeça dele, né, e ali começava a festa. Cortavam seus pedaços e comiam. Né? E vocês sabem que, obviamente, isso tem um significado, né, esotérico, né, ou sobrenatural, onde quem comia partes desse guerreiro, também herdava dele suas capacidades, né, heróicas, enfim. Então, isso também amedrontava muito os portugueses. Vir para terras onde as pessoas se comiam, né, no sentido antropofágico da palavra, comiam uns aos outros, era algo extremamente que causava medo, né, aos portugueses. Tá? Então, vamos seguir.